vamos falar sobre diagnóstico precoce no autismo. E eu resolvi dividir esse assunto em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é hoje, eu vou comentar como é que foi a minha experiência. O segundo vídeo, eu vou falar sobre a lei do diagnóstico precoce e também das DSMs, tanto a 4 quanto a 5, que mudou da 4 e da 5. E no terceiro vídeo, eu vou falar do diagnóstico em si, como é que ele é feito e quais são as ferramentas que podem auxiliar tanto os pais quanto os profissionais na hora de se fazer o diagnóstico. Então, como é que foi no meu caso? O Matheus, até 1 ano de idade, se desenvolveu normalmente. Ele tinha alguns atrasos motores, tanto para sentar quanto para engatinhar. A gente achou que ele ia até pular, engatinhar para andar. E eu levava ele no pediatra mensalmente e eu comentava sobre esse atraso de desenvolvimento, só que ela me dizia que isso era normal, aquela famosa frase, cada criança tem seu tempo. No entanto, chegou com 1 ano e 1 mês, Matheus já balbuciava. E se eu entrar em detalhes aqui, são vários outros sinais e sintomas. Eu não quero entrar nesses sinais e sintomas, eu quero falar da parte mesmo comportamental. Enfim, ele estava com uma diarreia e essa diarreia não passava por nada, uma assadura também esquisita que não resolvia com nenhuma medicação. Eu levei na pediatra e comecei a informar ela também que ele parou de balbuciar. De um dia para a noite, não falava mais não, mamã, papai, isso ele tinha 1 ano e 1 mês. E aquilo começou a me chamar a atenção, porque a partir daí, e abrindo um parênteses aqui, uma criança em regressão, isso é um red flag, a gente chama que é um sinal vermelho. Esse red flag é um dos principais quesitos que a gente usa no diagnóstico, porque ele é regressão. Regressão em pediatria, ela é emergência clínica. Emergência não digo que você tem que sair pronto-socorro, tomar antibiótico, tomar anti-inflamatório, antitérmico, não é isso. Red flag de regressão, ele está me dizendo que aconteceu algo importante no desenvolvimento natural da criança. Então isso precisa ser investigado. E isso não aconteceu com meu filho. Tanto que eu ouvi da pediatra, nossa, isso é comum, a criança às vezes para de falar, aguarda, cada uma tem seu momento. E eu fui feliz, linda, leve e solta para casa, só que os problemas continuaram em casa. A partir daí a criança começou a ter o olhar perdido, a única pessoa que ele reconhecia, na verdade, era eu também, né? Porque eu era progenitora ali, amamentava, tinha uma amamentação exclusiva, então é claro que ele iria me reconhecer, mas ninguém mais. Ele não sorria mais quando a gente brincava com ele não se escondia mais da gente, não dançava, e ele tinha aquele olhar perdido, olhava muito para as mãozinhas. A primeira estereotipia que ele teve foi com um olhar, que ele tinha aquele olhar lateralizado, que chamava muito a atenção da gente. E esses sinais, eles permaneceram e não mudavam, apesar dos médicos dizerem para mim que estava tudo no seu tempo. Então eu resolvi também fazer esse vídeo porque às vezes a gente perde um tempo precioso, não é para dar diagnóstico a uma criança com 1 ano e meio. E o meu filho, no caso, esses sinais e sintomas começaram com 1 ano e 1 mês, mas o diagnóstico em si só foi com 1 ano e 8 meses. Iniciei o tratamento mesmo quando ele tinha 1 ano e 8 meses. E não é para dar diagnóstico, mas sim investigar, procurar se tem mais alguma coisa, porque algo pode ser feito ali no início, seja a dieta, seja uma terapia ocupacional, seja fono, e esse atraso do diagnóstico muitas vezes vai acabar agredindo mais o sistema metabólico da criança que está todo ali em desenvolvimento, e algo pode ser feito sim. E isso me machucou muito, porque hoje eu vejo que isso acontece na maioria das crianças. São 2 lados da moeda. Um, que é o diagnóstico precoce, na verdade não é o diagnóstico precoce, é encaminhar por um especialista, no caso um neurologista, um psiquiatra que tem a capacidade de fazer um diagnóstico. E o outro também é o outro lado da moeda, que tudo é autismo, e não é bem assim.
Então, tem que se ter muita sensibilidade e muito cuidado na hora de se fazer um diagnóstico, mas também não se pode ter medo. O que eu senti, no meu caso, foi isso, foi o medo do diagnóstico. E eu não tinha medo, na verdade. Eu passei algum tempo, é bem verdade, me enganando. Eu achava que estava tudo bem, enquanto eu falava que não tinha nada. Só que o ato de eu falar que não tinha nada, os problemas também não sumiam. Ele continuava pegando o carrinho, brincando com as rodinhas, ele continuava perdido mais de meia hora no ventilador. Se ele não se interessava por crianças, ele andava para lá e para cá Se eu não quisesse fazer nada o dia inteiro, largasse ele numa cerquinha viva de plantinha, ele ia ficar ia fazer um buraco no chão e ia ficar para lá e para cá. Então, isso tem que ser bem cuidado. As crianças, antes de 1 ano, elas já têm sinais e sintomas que, se você cuidar, poxa, que maravilha, talvez nunca vire autismo. Na verdade, hoje, o transtorno do espectro autista, que existe desde o mais leve até o mais grave, talvez nunca entre em nada, mas se for feito algo logo lá no início, isso pode ser sim amenizado e revertido. Os sintomas, eu cheguei a ouvir de colegas médicos meus que eu estava errada, que eu fui precipitada em ter diagnóstico. Na verdade, quem fez diagnóstico não foi eu, foi um conjunto de especialistas. E estava errado, que não é para fazer diagnóstico antes de 3 anos de idade. Poxa vida, eu vou deixar a criança com todos aqueles sintomas até depois de 3 anos para poder fechar um diagnóstico? E também o que é diagnóstico, né? Eu quero melhorar a qualidade de vida da criança. Eu vou largar a criança com os sinais e sintomas, não só comportamentais, que hoje a DSM vê muito também essa característica. A DSM-5 vê essa questão bipolar e não é mais tríade do diagnóstico, como era na DSM-4, que é mais comportamental, em visual. Existe todo um quadro metabólico, existe todo um quadro fisiológico, e a gente não pode deixar isso de mão, porque eu acho incrível, as pessoas acham que o autista é de outro mundo. Então é um ser humano, então se é uma criança que está com sinais e sintomas de diarreia, de hiperreatividade sensorial, a gente tem que fazer alguma coisa, nem que seja dieta e só uma terapia ocupacional para ver se a criança progride, para ver se a criança responde. Então, não é sentar e esperar, e também não é se desesperar, mas sim com calma e cautela, procurar um profissional que possa te ajudar, procurar um profissional que possa te orientar nessa questão, e não desistir, e não esperar, porque esperar, às vezes, a gente acaba progredindo o caso e realmente a criança acaba entrando no espectro autista. E ali naquele momento você não tem como prever, você não tem como chegar e falar, vai ser ou não vai ser. Então, por precaução, sempre vale-se a pena se ouvir 1 ou 2 profissionais da saúde nessa questão. E que eu aconselho um neurologista, um psiquiatra, uma psicóloga, fono, e juntar integrar todos os profissionais, e não só os profissionais, conversar na escola, conversar com pessoas de fora que possam estar vendo mais coisas do que a gente mesmo, porque para mim foi difícil, porque apesar de eu ser médica, eu não vi algumas coisas que pessoas estranhas viram, que me apontaram. Olha, seu filho tá brincando com a rodinha, ele não tá brincando de carrinho. Seu filho, nessa idade, já deveria estar falando, né? Ou pelo menos balbuciando. E de uma hora para outra eu nem percebi que, porque é tão sutil, eu nem percebi que ele parou de falar. Que ele parou de falar mamã, que ele parou de falar não, ou de atender até o nome dele, de olhar pra gente nos olhos, de olhar com aquele brilho no olhar, que isso vai se perdendo. Então, Matheus foi, graças a Deus, diagnosticado cedo. Não foi com 1 ano e 6 meses, mas foi com 1 ano e 8 meses. Os sinais e sintomas começaram com 1 ano e 1 mês. Apesar de antes ele já tinha alguns traços que eu já poderia ter visto se eu levasse um profissional adequado. E hoje, graças a Deus, ele encontra-se em fase de recuperação e praticamente recuperado. Se eu levar ele hoje em qualquer neurologista, ninguém mais vai enquadrar o meu filho em autista, no transtorno do espectro autista. Mas eu agradeço por ter tido essa oportunidade de diagnosticar,
por ter tido essa oportunidade de tratar cedo, não só da parte médica, que quem muito me auxiliou, graças a Deus, foi o Dr. Laí Ribeiro, mas todos os outros profissionais, como psicólogo, fono, terapeutas ocupacionais, que formaram todo, eu chamo de mesa, essa mesa de tratamento, e que cada pé da mesa é essencial no tratamento do autismo. Então, hoje eu falei um pouco da minha experiência, também chamando vocês para deixarem aqui suas dúvidas, colocarem o que mais dificultou você na hora do diagnóstico, para a gente trocar uma ideia, e colocar o que vocês querem que a gente fale também no segundo vídeo. Já falei no segundo vídeo, eu vou falar um pouco dessa lei do diagnóstico precoce que hoje tem no SUS, que foi decretada nesse ano, em abril. Vou falar dessa diferença de diagnóstico, que é recente também, da DSM-4 para DSM-5. E no vídeo 3 eu vou falar propriamente dito mesmo do diagnóstico. Então deixa aqui quais são as suas dúvidas em questão às leis, em questão a DSM também, para a gente poder estar sanando elas no próximo vídeo, que vai ser amanhã. Eu não sei a hora, porque o horário é bem complicado, mas o vídeo depois fica disponível aqui na página. Um beijo para vocês, até amanhã.